Oi pessoal, vamos começar de novo. Não começar de novo não, né? Eu já comecei. Bom, vamos lá. Esse vídeo tem como objetivo dizer quais as formas que eu imagino ganhar dinheiro durante a viagem, né? Imagino que sejam possíveis ganhar dinheiro durante a viagem, né? Formas que eu vou explorar de uma maneira ou de outra em maior ou menor medida. E eu acho que isso pode ser um pouco didático, mas também tem um lado muito prático, que é basicamente a gente saber quais são os nossos limites, né? O que a gente é capaz de fazer para poder sustentar um sonho, né? E isso eu acho que é verdadeiramente útil para qualquer um, né? Abrir mão um pouco daquela versão antiga, né? A versão original tua, que estava habituado a fazer algumas coisas e agora você tem que fazer outras, completamente diferentes, né? Você tem que falar, oh, meu Deus, agora eu vou fazer o negócio, entendeu? É completamente fora do meu perfil, do seu perfil, enfim, a gente vai se reinventando, né? Se adaptando. Eu acho que essas duas palavras são muito conectadas uma na outra, e dizem bem a figura daquele cara mais velho ou daquela moça mais velha, né? Que decidiu mudar ou mudar a sua vida, né? Ou mudar a sua forma de vida e partir para uma nova forma de vida, né? É quebrar um pouco aquela coisa daquela rotina, como é que eu posso dizer, filosófica do que é viver, né? Viver é mais do que aquilo, e é essa é a ideia. Então, assim, se você quer viver assim, você tem que ter uma solução se você não tiver dinheiro. No meu caso, eu não tenho dinheiro. Quando eu saí para viajar, estou marcado no dia 22/2 de 2022, ou seja, 22/02/2022. Qualquer semelhança com numerologia é mera coincidência. Eu vou sem dinheiro. Tanto que eu vou fazer uma coisa que eu acho que ninguém fez até hoje, não sei. Eu vou colocar nos vídeos que eu faço quanto eu tinha de dinheiro a hora que eu saio de determinado ponto e vou para o outro, né? E quanto eu vou gastar, quanto me sobra, quanto eu ganho ou deixo de ganhar, entendeu? E qual é o meu saldo naquele momento, né? E o que eu posso fazer com esse saldo? Acho que isso é didático, é legal, acho que é curioso. E veja, não há nada o que esconder, a vida é como é, entendeu? Deu certo, deu errado, fazer o que é assim que funciona. Então, eu reuni aqui algumas ideias que eu vou falar com vocês e acho que essas ideias podem ser bastante viáveis. Eu dividi ela em alguns grupos, na verdade, em 5 grupos, né? Onde dentro de cada grupo eu coloco uma série de coisas que podem ser feitas e na verdade assim não estão completamente isoladas de um grupo para o outro, mas elas se cruzam em muitos momentos, né? A gente pode ganhar então dinheiro com venda, com serviço, com a comunidade, ou seja, o que é a comunidade? São aquelas pessoas que, na verdade, fazem parte da sua viagem com você, né? Necessariamente elas não estão ali o tempo todo, mas assim, elas estão de alguma maneira aprendendo com você, e nem que seja pelos seus erros fantásticos que você venha cometer. Então, comunidade, oportunidade e conteúdo. Né? Então, assim, falando de vendas, falando de serviços, falando de comunidade, falando de oportunidade, falando de conteúdo, existem várias opções, vamos chamar assim, ou não diria opções, existiriam vários meios de você modelar uma determinada situação ou coisa que você possa fazer para pagar, né, a tua viagem. Agora, aí eu ponho uma coisa que é importante todo mundo entender. Minha viagem é muito simples, na verdade, assim, eu tenho algumas obrigações diárias. Me alimentar, né? No meu caso, tomar os meus remedinhos, me mover quando eu puder, ou seja, preciso de combustível. Legal ter uma reservinha para, né? Quebrou alguma coisa, enfim, tá ali. Que daí já entra o custo daquela planilha que eu mostrei passada, que é o custo do quilômetro, não do quilômetro por litro, mas do quilômetro total. E basicamente é isso, né? E algum custo com burocracia, quando você vai cruzar fronteiras, seguros e tudo mais. Então vamos lá, vou começar falando um pouco aqui dessa, como é que eu posso dizer, dessa lista que eu criei, né? Com vendas, eu acredito
que eu posso fazer algo para vender. Já tenho feito, tenho até feito algumas vendas, que são esses objetos de couro que eu faço. Alguns têm mais sofisticação, outros têm menos sofisticação, mas eu acredito que assim, as vendas vão ser feitas muito mais naquilo que a pessoa que está do outro lado quer ajudar, do que na qualidade do material que você está oferecendo. Porque o material, na verdade, ele fala por si, né? Ele é um símbolo, né? Ele é fazer parte de uma aventura, sabe? Ser parte de algo que você gostaria de fazer. Eu acho que isso é a parte gratificante, isso é o gratificante da história, de você poder comprar alguma coisa e ajudar alguém que você gostaria, né, de ver dando certo, porque esse alguém é uma esperança para você de alguma maneira. Ou seja, se ele pode, de repente eu também posso. Vamos lá. Outra então é fazendo alguma coisa, a outra é comprando e vendendo coisas, né? Eu sei de pessoas que saíram do Ushuaia, do Brasil, foram para o Ushuaia e chegaram nos Estados Unidos comprando e vendendo coisas. Simplesmente assim, eu compro um artesanato, por exemplo, aqui e vendo ali onde há o interesse por aquilo, ou seja, procuro lugares que sejam lugares turísticos, né? Ou seja, eu vou chegar mais no fundo nessa história. Uma das coisas que quem viaja tem também bastante são memórias, né? E essas memórias hoje em dia, com telefones celulares e cada vez mais esses smartphones com mais resolução, eles geram fotos fantásticas, assim. Eu tenho umas fotos que eu olho para elas e toda vez que eu olho eu falo, puxa, Marcos, cara, vale a pena viver, vale a pena fazer isso. E eu acho que isso é motivador também, né? É aquela história que eu estava dizendo, né? Quando eu tinha 30 anos de idade, coloquei um veleiro lá na minha cozinha e falei, bom, eu vou ter você. E esse veleiro era meio que um sonho que eu gostaria de ter, que eu acabei nunca tendo, mas que era um guia, né? Que hoje se concretiza, né? Ou seja, 30 e poucos anos depois, aquele desejo que estava naquela parede na cozinha acabou se tornando realidade. E aqui é a mesma coisa, fotos tem isso, né? A foto você dá um pedaço da sua viagem para alguém. Uma loja online, claro, né? Porque a loja online é legal, por exemplo, se o público está todo aqui no Brasil, para coisas que possam ser feitas e entregues aqui, sem ter que passar pela alfândega e tudo mais. Porque no momento que eu cruzar a fronteira, a oportunidade que eu tenho de vender, por exemplo, objetos de couros mais sofisticados e mandar para o Brasil, para brasileiros, vai ser muito limitada, porque tem toda uma burocracia, tem um custo que se acrescenta, ou seja, é mais difícil. No online, e como eu não tenho como fazer um estoque de objetos de couro, bolsas, carteiras e sei lá mais o que, no online ficam aquelas coisas que são mais simples, né? Que vão de uma ajuda mesmo, né? Então é assim, é um adesivo, uma caneca, um boné legal, né? Por isso que eu criei o solzinho. Eu acho que aquele solzinho é tão bonitinho e tal. Ele tem uma ideia de brilho, né? De iluminar a gente e tal, tal, tal. E não tem nenhum logo embaixo, não escrevo The Road of the Living, nada assim. Ele é o que é, ele é o brilho, ele é o nascer do dia todo dia. Foi por isso que eu fiz um solzinho, achei legal. Esse solzinho, depois eu conto pra vocês, mas eu achei quando eu fui fazer uma homenagem a todos os enfermeiros e enfermeiras que cuidaram de mim nos tempos que eu ficava na UTI e tudo mais. E eu peguei o sol como uma representação de mais um dia que eles tinham me dado. Então não vou parar de falar, senão eu choro. Vamos para a próxima coisa. Aonde você vai vender essas coisas que você produz localmente? Bom, locais turísticos, né? Então, se eu vou fazer uma pulseirinha, por mais vagabunda que seja, mas que tem um símbolo, né? Eu preciso de um lugar turístico onde eu possa vender sem ser expulso por alguém e tal. Um lugar que as pessoas passem. Pode ser numa praia, pode ser num lugar muito frequentado, que tem muita gente, né? Você gosta desses lugares? Não gosto. Às vezes pode ser que sejam interessantes e tal, mas, as pessoas estão lá. Você tem que ir onde as pessoas estão. Aí eu volto um ponto para trás. Quem vai fazer com que você sobreviva na estrada? A sua capacidade de interação com outras pessoas. Porque quando a gente interage com outras pessoas, 1000 possibilidades podem acontecer, muitas coisas podem acontecer, né? As coisas podem mudar de uma hora para outra de maneira radical. E isso é a magia desse negócio, né? A pulseirinha é só uma desculpa para você, sabe, se aproximar, conversar, trocar ideia, né? E isso eu acho que é a parte bacana dessa história. Então vamos lá no local turístico fazer isso. Outro local que a gente pode fazer, se eu faço algum artesanato um pouco mais sofisticado e tal, 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 é nas feiras de artesanato. Toda cidadezinha, principalmente turística, tem uma feirinha de artesanato que vende alguma coisa, você pode parar lá perto. Como você é um passante, ninguém vai brigar com você, né? Eu acho que esse é um bom lugar.
Em postos de serviço, postos de gasolina mesmo, porque você vai estar parado num lugar, você fala com um sujeito, pessoas estão passando por ali, e aí você toma a frente e vai tentar vender alguma coisa, afinal de contas você quer abastecer, então o que você vai vender é para gastar no próprio posto em geral. Isso é uma tática, né? Porque você fala, olha, eu vou ter que abastecer, mas eu não tenho dinheiro, posso vender aqui. Ou seja, tem tudo uma questão, novamente, da interação com as pessoas, né? Outro lugar, em praças e lugares de convívio, né? Então, por exemplo, um domingo aqui no Ibirapuera, em São Paulo, em qualquer parque de São Paulo, está lotado de gente, né? Quando você encosta um carro, por exemplo, no meu caso, né? Encosta a Lorelei em qualquer lugar, é assim, não há quem não olhe, entendeu? E assim, a Lorelei vem comprar alguma coisa desse velhinho coitadinho que está aqui, entendeu? Quer dizer, acho que tem um pouco de, puxa, que interessante aquilo ali, entendeu? Aquele cara fazendo aquilo. E talvez ou seja, eu quero interagir com ele de alguma maneira. E uma delas, eventualmente, é me comprando alguma coisa. E, obviamente, a outra presença de venda é a presença online mesmo. Falando agora de serviços. Que tipo de serviço você pode fazer? No meu caso específico, eu acabei de fazer meu site, né? Eu entrei numa ferramenta chamada WordPress, que não é uma ferramenta muito sofisticada, mas também não é tão simples, era capaz de produzir alguns sites bem bacanas. E se você perder um pouco de tempo a estudar aquilo, você consegue fazer um site relativamente rápido, bem feito, etc. Né? E quando você vai para um lugar mais distante e tal, você vai ver o site da pousada, do hostel, né? Ou de qualquer outra coisa que esteja lá, você vai ver o site, às vezes é um lixo, as fotos são péssimas, entendeu? Então, assim, vender esse tipo de serviço online. Fazer um site, fazer uma loja online, né? Fazer um pouquinho de produção de conteúdo, um vídeo sobre o hostel, ou sobre o restaurante, ou sobre aquela atração turística. Veja, sempre em tudo que eu estou falando, vocês estão vendo o seguinte: interação, né, com as pessoas. Essa é a grande chave de tudo. Não existe produto, né, ou serviço, ou qualquer coisa que você venda, porque ninguém quer comprar essas coisas, principalmente quando você está passando, né? É tudo muito, assim, você concorre com muitas outras coisas que já estão lá, né? Agora, interagir é algo que você está passando, né, e ninguém tem, né? A sua concorrência ali é mínima, né? Você pode ter mais 2 ou 3 ou 4 viajantes, o que é ótimo, porque forma uma espécie de rua de comércio de viajantes, entendeu? E aquela comunidade chama muita atenção e uma coisa leva a outra. Pensem nesse aspecto, né? Então, em serviços, elaboração de site, de novo loja online, a produção de conteúdo em vídeo ou foto, e também a gestão de mídias sociais. Eu posso fazer a gestão por um mês, por 15 dias, por 2 meses, por 3 meses, de algum, vamos chamar assim, de alguma plataforma de mídia social, seja Facebook, Instagram, YouTube, etc., para um terceiro, né, que pode estar numa cidade ou pode vir daqui do Brasil e vai me acompanhar por um período de tempo. Eu não saí ainda para vender isso, eu não tenho contato com nenhuma empresa aqui no Brasil, né? Mas eu tenho contato, assim, eu sei que eu preciso de muito pouco. Então, quer dizer, qualquer coisa que eu consiga é muito forte para minha necessidade, entendeu? Você quer ganhar 50 mil reais? Não, cara, eu quero ter dinheiro para comer, para poder sentar ali no deserto com a minha cadeirinha e tomar uma cerveja, para poder andar e ir para aquele próximo lugar que me encanta, né? Para poder interagir com as pessoas, para poder tirar aquela foto espetacular para mostrar para os meus netos e vai por aí, né? Acho que isso é o objetivo da coisa, não é você falar, puxa, se eu não ganhar tanto, eu não... Aí você está escravizado pela viagem, entendeu? Assim, a viagem simplesmente é o seu modo de vida, né? Não é mais uma viagem que você tem que fazer. Não, aquilo é um modo de vida. Então você tem que diminuir o seu ritmo, a sua velocidade, etc. E começar a usar dessas coisas que, por exemplo, eu estou falando para mim, né? De uma maneira muito mais sem pressão, vamos falar assim, né? Sem pressão nenhuma. Né? A pressão que a gente coloca sobre nós é o que nos destrói, basicamente é isso. Uma coisa é você ser vagabundo, não ter responsabilidade, ou não ter vontade de fazer as coisas. Outra coisa é você colocar pressão em você. Então acho que isso é uma coisa boa. Além disso, tem outras coisas, né?
que eu acho que são bacanas fazer. Então, por exemplo, serviços gerais. Já pensou que legal? Eu posso tomar conta de uma casa, posso tomar conta de um jardim, né? Posso cortar a grama lá daquele pequeno, né? Ou daquela pequena horta orgânica, né? Posso ser atendente de hostel, né? Eu posso muitas coisas, né? E eventualmente essas coisas também são atraídas pelo fato da gente ser um passante e agregar uma nova cultura, um novo modo de pensar aquele lugar específico ou as pessoas que passam por aquele lugar específico, né? Essa interação é que mantém, por exemplo, um hostel ou um camping ou qualquer lugar, um lugar que é atraente para quem viaja. Né? Por quê? Porque eu vou para lá sabendo que existem pessoas do mundo inteiro, né, com quem eu vou trocar experiências e vou trocar informação, ideias, entendeu? Ou simplesmente vou ficar ao redor de uma fogueira tomando vinho à noite, é isso. Né? Eu acho que isso tem que estar muito bem dentro da gente quando a gente sai, né? Calma, calma, essa é a primeira coisa que tem que fazer. Saber interagir com as pessoas e manter a calma, né? Não adianta, assim, eu tava louco para pegar a moto e sair, sabe, e chegar no Alasca em 6 meses. Aí eu pensei, Marcos, cara, qual é o sentido disso, meu? Você não vai aproveitar porra nenhuma no meio do caminho, entendeu? Então vamos fazer alguma coisa que se aproveite. Né? Aí eu comecei a pensar nessas soluções de como financiar, porque de fato eu não tenho um centavo. É assim, eu saio com pouco dinheiro, vocês vão saber com quanto vai ser, com destino à minha primeira parada, que é em Santa Catarina, e no meio do caminho a gente vai descobrir o próximo passo. Essa é o grande charme dessa viagem. Outra coisa, comunidade, né? O que é comunidade? Comunidade é aquele hall de pessoas, não importa onde eles estão no seu caminho. São aquelas pessoas que vão fazer parte das suas memórias, da sua viagem, né? Do seu dia a dia, daquilo com que você pode de alguma maneira se premiar, não apenas pela parte financeira, mas também você pode se premiar, eu acho que na verdade esse é o maior prêmio de todos, é se premiar com o fato de fazer parte ou criar uma comunidade da qual você faz parte, que é muito mais do que você faz, entendeu? Eu não sei se consegui explicar direito, mas enfim, é essa coisa de ser parte de algo. Então, em termos de comunidade, eu penso em algumas coisas que eu acho que eu posso também tomar a minha vantagem, né, ou para economizar ou para ganhar dinheiro. Né? Então, pensando em economizar, obviamente meu primeiro pensamento veio para o trabalho voluntário. Né? Então, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu me inscrevi num serviço chamado Workaway, existe um outro chamado Workpacker, são muito iguais, muito semelhantes, e nesse serviço você se candidata a ser um trabalhador, vamos chamar assim, né, para um determinado lugar, que pode ser uma fazenda, pode ser um veleiro, pode ser um hostel, pode ser, assim, tem 500 tipos de oportunidade. E você vai passar lá um determinado período de tempo, né, trocando a sua estadia por trabalho. O trabalho pode ser qualquer coisa, né? Assim, em geral, vamos chamar os hosters, que são os hospedeiros, vamos chamar assim, eles dizem, olha, eu gostaria de ter alguém para ajudar na casa, ou então alguém para atender meus clientes, ou então alguém para fazer alguns trabalhos de reforma, ou então alguém para cortar grama, ou seja, está tudo ali. Então você sabe onde você está indo e o que ele quer em troca, e ele também te diz o que ele te dá em troca. Né? Isso é muito bom porque faz você economizar. Então, por exemplo, se você tem duas coisas aí, né? Na verdade, primeiro você economiza, porque você vai ficar 10, 15 dias num lugar, você não vai gastar nada, né? Por exemplo, no meu caso, eu não vou me locomover, então eu vou ficar parado 10 dias. Né? Ou seja, a quantidade de dinheiro mensal que eu preciso para tocar a viagem à frente diminui, porque eu fico parado 10 dias. Né? A outra coisa, eu não gasto com comida, porque eles em geral fornecem alimentação. Né? No caso de hospedagem, eu não preciso, porque na verdade eu já durmo no carro, e esse é um atrativo até, entendeu? Quer dizer, e essa interação com esse pessoal, né, que te leva ao ponto número 1, depois do número 2, número 3, é que começam a criar em você uma nova visão do que pode ser a sua viagem. Né? Uma nova visão de você mesmo, na verdade, porque você olha para você e fala, poxa, jamais me imaginei fazendo isso que eu estou fazendo, eu acho que pode ser assim algo, sabe, fascinante continuar fazendo isso, né? Então veja,
Se uma vez por mês eu parar 10 dias em algum lugar, um terço do mês está sendo economizado, né, em algum canto do planeta, né? E isso é uma coisa boa, né? Porque não é só a economia, a interação com as pessoas vem em primeiro lugar, né? Essa é a graça do negócio, entendeu? Imagina você conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, né? Falar com essas pessoas, trocar ideias, cada um com uma visão, cada um com uma experiência, cada um de um país, cada um com uma língua. Isso é muito enriquecedor, né? E mesmo que você tenha a idade que eu tenho, quer dizer, você não está preparado para isso a primeira vez que você dá de cara com esse negócio, entendeu? Eu acho que é algo que a gente tem que se preparar e vai se preparando na medida que vai acontecendo. Essa é a graça da coisa. Então, nesse capítulo, oportunidade, a primeira que me vem à cabeça é o trabalho voluntário, que inclusive pode ser tomar conta de velhinhos como eu, né? Pode ser qualquer coisa, né? Você entrando num serviço como esse, inclusive se vocês quiserem entrar, eu vou deixar o link aqui embaixo, workaway.com. Ele é gratuito para você entrar e fazer uma pesquisa de onde você pode ficar, hostels e tudo mais. O que você não consegue sem pagar uma taxa anual é mandar uma mensagem se candidatando a uma vaga em qualquer lugar, entendeu? Mas você pode ver todas as vagas e tal, acho que no WordPackers também. A outra coisa bom, e eu faço isso diariamente, porque realmente assim, o que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer na verdade, é algo que, como esse vídeo, né, é algo que é meio chocante, né? Porque a principal desculpa das pessoas para não viajar é, puxa, mas um dia eu vou ter dinheiro para isso, né? Um dia eu vou ter o tempo para isso, um dia eu vou ter as condições para isso, um dia eu vou ter aquele carro, aquela moto, aquela outra situação. Tudo é uma desculpa. Quando você coloca um condicionante, você está colocando uma desculpa. E aí você tem que analisar do seu lado por que você coloca essa desculpa. Algumas vezes é pela família, que você não vai querer se afastar, ou que é impossível você levar por uma questão logística, né? Enfim, de relação com a comunidade que você já tem e tudo mais, né? Às vezes é pela simples, né, questão do trabalho. Eu trabalho, eu fui criado para trabalhar assim, entendeu? Eu tenho que entrar às 9 e sair às 5, porque é o que todo mundo espera de mim, porque eu preciso ganhar esse salário para ser uma pessoa bacana. Enfim, todas essas coisas são desculpas de alguma maneira para você não fazer isso, e eu posso te dizer isso para vocês de carteirinha, porque eu sou uma dessas pessoas que durante muitos e muitos e muitos anos deu desculpa para não fazer aquilo que eu estou fazendo agora, né? E quanto mais cedo melhor, né? Quanto mais cedo você fizer, mais você aproveita, né? E veja, nada é eterno. Você pode fazer, eu posso fazer isso por 3 meses, por 5 anos, por 4 semestres, enfim. E posso falar, vou e depois eu volto, e é isso que eu vou fazer, inclusive. Né? Vou, fico 3, 4 meses fora, volto para o Brasil, fico aqui um mês, e aí continuo a viagem do ponto onde eu parei. Enfim, essas desculpas acabam, né, com o teu desejo de ir, porque você enfrenta diversas barreiras, são as barreiras locais e as novas, né? Porque, puxa, como é que eu vou fazer? Que carro eu vou usar? Para onde eu vou? Então, aí a comunidade pode se servir de alguma coisa que eu possa dar em troca. Por exemplo, a minha experiência que eu vou acumular no decorrer desse período. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que faz, vamos chamar assim, ou criam cursos online, né, para as pessoas poderem se prepararem e tal, né? E esses cursos passam por todos os tipos de informação que você tem que ter para poder viajar, e quer ou não, essa informação ela acaba sempre sendo útil, né? Porque no mínimo você evita problema, né? E por outro lado também você se planeja melhor para o estilo de vida que você quer. Então esse é um ponto. Eu acho que esse seria um outro jeito de ganhar dinheiro, criando uma espécie de consultoria ou academia para quem queira fazer o que eu faço, né? Eu não posso falar de outras disciplinas, de outras coisas, como ser isso ou como ser aquilo. Eu posso dizer o seguinte: o que eu faço dessa maneira. Se você quiser saber por que eu faço assim e como isso dá certo, eu vou contar. Se bem que eu vou contar muita coisa aberta online no YouTube, né? Com essa coisa de começa o vídeo, tem ali no cantinho da tela, olha, R$3.000, R$500, R$432. E aí eu vou contar, olha, agora a gente vai com R$432 até o destino tal, lá eu vou fazer isso, 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 espero conseguir mais R$1.000, entendeu? E essa saga eu acho que vai ser extremamente divertida para mim e para vocês, porque realmente vai chegar um dia que, putz, vai dar errado, entendeu? E aí eu acho que essa é uma graça da brincadeira, o dia que dá errado é legal, entendeu?
Então, essa parte também é uma coisa da consultoria e da academia, eu acho que é legal. A outra coisa é o que a gente vê todo mundo fazendo, quer dizer, eu acho que faz sentido fazer, porque tem muita gente que realmente vive com a gente essa aventura, né? Vive, de fato, assim, eu sou testemunha disso por todas as mensagens de tanta gente diferente que fala comigo, que eu respondo e que estão comigo mesmo, assim, eu sinto, sabe, me dão conselhos, palpites e tudo mais do que fazer. É assim, isso é mais do que uma comunidade, é uma espécie de time, sabe como é que é? Então é criar um apoia-se, né? Um sistema, usar um sistema de financiamento coletivo para tentar receber um financiamento mensal dessa minha tripulação, vamos chamar assim, a tripulação da Lorelei, né? Acho que isso pode ser interessante, porque as pessoas vão participar e participando, obviamente, vão ter acesso a coisas exclusivas do dia a dia de uma aventura como essa, que acredito não serão poucas. Enfim, com isso eu encerro o capítulo comunidade. Aí vamos para o capítulo oportunidade. Bom, quais são as suas oportunidades? Primeiro, no meu caso, né, eu tenho o quê? Eu tenho uma propriedade que chama-se Lorelei, né, que é um carro de Overlander 4x4, né, que está preparado para ser uma casa, né, que ele pode receber, além de mim, mais duas pessoas. Né? Por que além de mim mais duas pessoas? Porque se, por exemplo, tiver um casal, ele pode ocupar a cabine e eu simplesmente compro uma daquelas barraquinhas de chão e sento do lado, deito do lado do carro no chão, entendeu? Mas em compensação eles vão me pagar um determinado trecho. Poxa, vocês querem fazer 15 dias no deserto do Atacama, andando por todos os pontos e tal, tal, tal? Então vamos lá, vai custar tanto, né? Eu sei que eu vou dormir na barraquinha no chão, que para mim tá ok, né? E essas pessoas vão ter de fato uma experiência overlander, vamos chamar assim, real, verdadeira, entendeu? Porque tudo vai acontecer em tempo real, né? Para onde você vai, qual é o roteiro, etc., vai ser decidido na hora, né? E isso eu acho que é o grande barato da coisa, né? Quando você tem tudo muito programadinho, assim, fica uma coisa muito pasteurizada, né? Fica uma coisa que assim, você já sabe o que você pode esperar. Olha, amanhã nós vamos ver o pôr do sol no Vale da Lua. Pera aí, meu. Primeiro você tem que entender onde fica, como é, de que jeito é. Você já viu os vulcões adormecidos que tem lá para trás, do outro lado do deserto, que são, sabe que você está do pé da cordilheira e acontece isso, aquilo? Não, então vamos lá? Vamos. É assim que vai funcionar. Acho que essa é uma propriedade que me dá uma oportunidade de criar uma fonte de receita. Né? Posso estar enganado, pode ser que muita gente não queira, que não goste, que não se aplique a isso, mas é o que eu tenho. Então, quer dizer, se eu tenho essa possibilidade, é óbvio que eu vou explorar. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro e ao mesmo tempo, quer dizer, eu acho que isso faz parte da viagem. É a mesma razão porque eu não arranquei as coisas do banco de trás do carro ou o banco de trás do carro, que é para dar carona, né? Para as pessoas que querem, na verdade, ir do ponto A ao ponto B. Só que agora também eu vou dar carona, mas eu também vou cobrar pela carona, entendeu? Vou pegar um desses aplicativos, o BlaBlaCar, alguma coisa assim, olha, eu vou daqui a tal lugar, se você se candidata, custa tanto, você entra no carro, me ajuda a pagar a conta. Eu tenho que usar desses artifícios, né? E essa é uma outra oportunidade, porque meu carro vai se deslocar do ponto A ao ponto B, pode ser que alguém queira se deslocar comigo do ponto A ao ponto B, dado o perfil que ele viu ali no sistema. Uma outra coisa também, assim, se eu estou numa área num hostel, por exemplo, numa área turística, numa área qualquer, eu também posso usar a Lorelei para passeios de final de semana, né? Então, olha, pessoal foi viajar e está no hostel para aquela. Então, eu ofereço ao hostel um serviço de. Como é que eu posso dizer? De excursão, vamos chamar assim, né? Para que eu possa levar X pessoas para conhecer X lugar, entendeu? Acho que isso pode ser também uma fonte de receita e a Lorelei me salva mais uma vez. Ela me salvou em 3 oportunidades aqui, por isso que eu chamo isso de oportunidade, né? E tem uma outra coisa também que eu quero fazer, e eu acho que essa é uma coisa bem interessante, obviamente na medida que seja a infraestrutura permita, que são fazer experiências ao vivo. Né? Então, por exemplo, eu vou de um lugar para o outro, estou no lugar, eu vou acampar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu coloco um sinal ao vivo para quem estiver junto comigo ali,
e a gente vai fazer e discutir em tempo real por que eu faço daquele jeito que eu estou fazendo, por que eu monto ali, por que eu viro o carro para cá e não para lá, né? O que aconteceu no dia, se foi bom, se foi ruim, se eu estou com medo, se não estou, porque eu vou estar com medo uma boa parte do trajeto, porque realmente assim, é a primeira vez que eu faço esse roteiro norte. Então, acho que essa questão das oportunidades, essas que são algumas que eu selecionei, na verdade não são todas, assim, eu estou passando algumas coisas, né, só para falar, olha que legal, entendeu? Olha que ideias que eventualmente são bacanas, ideias que eventualmente vocês achem, essa ideia não é legal, mas estão aí, né? E no conteúdo, né? O conteúdo, veja, que aí eu começo a dizer que está tudo interrelacionado, né? Então eu vou fazer um conteúdo para o YouTube? Sim, vou fazer um conteúdo para o YouTube. Ao mesmo tempo, eu vou fazer um conteúdo para o Instagram, vou fazer um podcast, vou fazer um canal de WhatsApp para a comunidade que está junto. Então veja, existem aqui pelo menos, eu passei muito rápido por todas elas, tá? Maneiras de fazer dinheiro que todas, mas todas elas, absolutamente todas, dependem de um negócio chamado gente. Né? Mas não a gente paradinha ali no canto, não aquela que você não conversa. Porque gente tem em todo lugar, sim, tem em todo lugar. Mas não gente que interage com você. Para que elas interajam com você, você tem que interagir com elas. Né? Se alguém chega no seu carro, onde você está acampado e faz uma pergunta, muito mais do que uma pergunta, você tem que responder e bater outra pergunta de volta, entendeu? Por quê? Porque aí começa um negócio chamado conversa, né? E a conversa muda tudo, né? Eu posso gostar de você, você pode não gostar, né? E assim, a gente pode, né, interagir e se ajudar, o outro pode me convidar para comer na casa dele, ou seja, montes de coisas podem acontecer, né? E quem viaja já sabe disso, né? Então, essa interação ocorre em diversos níveis, né? Eu estou falando aqui de algumas coisas. Então, em vendas, eu falei de 4 coisas, né? Fazendo algo para vender, comprando e vendendo alguma coisa, venda de fotos, que eu acho que é bacana, assim, eu acho que fotos é um negócio à parte, né? Porque você vende sonho na foto, você não está vendendo um objeto que você teve que fazer, você está vendendo um instante da sua vida, né? Colocado num papel, né? E esse instante da sua vida, você tem que passar isso para quem está comprando. Cara, esse aqui é o lugar que eu tava, né? Eu respirei, não havia som, entendeu? O único som que eu ouvi era do vento, sabe? Aí eu, sabe, pensei em como Deus é grande. Ou seja, há uma história relacionada a cada foto. Por isso que ela não é só uma foto. Por isso que vender foto é diferente de vender uma pulseira, por exemplo. Né? A loja online, que tem que ficar de pé, e assim a gente tem que ir criando e fazendo e pesquisando coisas para colocar ali, que façam sentido também, mas também funciona do mesmo jeito para quem queira ajudar. Né? Os locais que a gente vai explorar são locais turísticos, feiras de artesanato, postos de serviço, praças e lugares de convívio e até o mundo online, de alguma maneira, né? Através do site ou através da loja online e tudo mais. Em serviços digitais e outros serviços, né? Então, em digitais é fazer, na minha cabeça, né? Fazer um site, fazer uma loja online, que eu sei fazer também, produzir algum conteúdo em vídeo ou foto, né? E fazer a gestão de mídias sociais. Isso é a primeira coisa, né? Acho que pode se fazer também serviços de redação e tal, porque eu acho que eu não escrevo tão mal, acho que eu escrevo ok, entendeu? Então você pode criar um texto para o site do sujeito lá em, sei lá, El Chaltén, que acabou de montar uma pousadinha pequena, tem que ter uma história, aí você tem que criar essa história, e isso vale alguma coisa, né? E outros justamente esses outros serviços que você vê de oportunidade. Você passa no jardim do cara, vê que o jardim tá, né? Você vai, você quer que eu apare esse jardim para você? Ó, vou cobrar tanto, tal. E ele pode dizer sim, pode dizer não, né? E você tem que estar disposto a fazer. Entendeu? Quer dizer, não é porque você não vai fazer por necessidade. Aquilo é parte da sua viagem. Entende isso ou não? É diferente de eu ser um trabalhador que precisa daquilo para comprar minha comida. Eu posso até precisar, mas antes disso, aquilo é uma experiência que eu me proponho para mim mesmo. Né? Por quê? Porque isso me ensina um negócio chamado humildade. Entendeu? É legal, né? Enfim, comunidade, ou seja, vamos aproveitar os meus amigos, aqueles que estão junto, aqueles que querem estar, né? Vamos explorar aqueles que eu não conheço, que são o pessoal dos trabalhos voluntários, né? Posso ajudar, desde escola até um hostel, né? Consultorias e academia que eu posso fazer para quem está interessado em ir mais fundo nessa história, né? E também o sistema de financiamento coletivo.
Na área de oportunidades, a Lorelei será usada e desusada de toda maneira possível para me ajudar a financiar a coisa, dependendo de como o resto vai, né? Porque é óbvio que assim, quanto menos eu usar a Lorelei, mais confortável eu fico, porque as coisas ficam do meu jeito e tal. Mas, por outro lado, eu posso também fazer isso de uma outra maneira. Então, assim, aluguel tipo Airbnb, né, a carona, os passeios de finais de semana e também essa coisa das experiências live. Esteja comigo, sabe, no Vale da Lua hoje, às 4 da tarde. Então, assim, se houver uma conexão de internet, isso vai ser ao vivo e a gente vai ver o Vale da Lua e o pôr do sol do Vale da Lua juntos. Basicamente é isso. A outra coisa do conteúdo é, vou criar o grupo do WhatsApp, né, vou produzir podcasts falando a respeito de cada detalhe, até tirando dúvidas de pessoas que mandem perguntas e tudo mais. O Instagram continua, né? Eu não citei uma coisa aqui chamada patrocínio, né? Mas o patrocínio pode ser que venha, pode ser que não venha, mas assim, para esse tipo de vida, o patrocínio é mínimo, ele tem que ser mínimo também, entendeu? Porque senão você tem a obrigação de, entendeu? E a história aqui é você não ter a obrigação de nada, né? Ou seja, o patrocínio tem que vir pela qualidade do conteúdo que você produz e da qualidade das pessoas que você agrega ao seu redor e tem o mesmo sonho. É isso. Também o YouTube, o canal do YouTube, assim, eu pretendo colocar 2 vídeos por semana. Não consegui essa semana, eu tinha colocado semana passada um, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo assim mesmo, porque é melhor ter um vídeo, porque a mensagem, na verdade, é mais importante do que a aparência nesse momento, né? Poderia ser a Lorelei atrás, numa estrada, uma montanha e tal, seria bacana, puxa, seria maravilhoso. Mas esse é um vídeo de informação, não é um vídeo de sonho, né? Não é um vídeo de inspiração, ele é um vídeo de informação. Pode ser até que ele inspire alguém, mas primeiramente ele é para fazer pensar. Como eu resolvo isso? Né? Como eu paro de dar desculpa para mim? Entendeu? Pô, se esse cara tá fazendo, será que eu não consigo fazer? Então essas perguntas, na verdade, essas provocações, né, esse ato subversivo, entendeu? De tentar fazer com que vocês pensem de outra maneira, faz parte desse discurso e desse diálogo aqui agora, entendeu? E é isso. Então, eu acho que por hoje, para esse vídeo, eu já falei demais. Fico super feliz que vocês estão aqui comigo e espero que sirva de alguma coisa. Eu passei aqui algumas ideias, pode ser que outras surjam, sempre surgem, né? Ultimamente, como eu estou nas portas das coisas acontecerem, então realmente eu tenho tido menos tempo lúdico e mais tempo prático, eu tenho que resolver coisas práticas daqui para frente, mas eu acho que a gente pode estar começando bem. Estou dando aqui alguns spoilers do que eu vou fazer, e vai ser divertido. Meu próximo vídeo ou vai ser sobre a revisão da Lorelei. A Lorelei está com diversos problemas nos ossos, sabe como é que é? Ela é velhinha, aí ela reclama que a articulação do braço está assim, entendeu? Ela reclama que, sabe, está fluindo um pouco de água a mais na saliva dela, ou coisa parecida. Ela reclama bastante, na verdade. Ela é muito dócil, também ela é muito temperamental, então eu tenho que fazer a revisão dela. Vamos ver se eu consigo fazer a revisão dela do jeito que eu quero. E a outra coisa eu vou falar sobre todos os aplicativos que eu uso. Eu uso muitos aplicativos, né? Porque na verdade assim, esse descobrir está em muitos lugares que nos últimos anos eu passei pesquisando. É mais ou menos como você entrar numa mina de ouro e procurando as pepitas, entendeu? E saber como é que você junta uma coisa na outra para que ela possa ser útil para você. Então, talvez seja esse antes de começar a viagem, depois vem a viagem aí e seja o que Deus quiser. Basicamente é isso. Brigadinho, né? Falando em brigadinho, o joinha aí embaixo, inscreve aí no canal, como todo mundo fala, claro, lógico. E eu preciso de 1000 inscritos. Pô, só tenho 700 e pouco nesse momento. 748, se eu não me engano. É bom eu falar aqui porque fica registrado para quando eu for olhar lá na frente esse segundo vídeo, quando eu fiz eu tinha 748 caras ou pessoas maravilhosas me seguindo. Obrigado.